Então você viu o meu canal ou outro canal qualquer sobre anarcocapitalismo ou esbarrou em um grupo de Facebook sobre isso. Primeiro achou que era engraçado o termo, como assim anarquia e capitalismo, que viagem, hahaha. Anarcocapitalismo não faz sentido nenhum, anarquia é claramente de esquerda, capitalismo é de direita, anarcocapitalismo não faz sentido, hahaha. Mas daí você achou a coisa tão tosca que resolveu ver uns vídeos só de brincadeira, e daí viu que o povo falava umas coisas interessantes, olha, essa ideia não é de todo ruim. Em determinado ponto você começa a achar que é algo totalmente inviável, utópico, mas chegou à conclusão de que existe alguma coisa interessante ali, vale a pena aprender um pouco mais sobre isso. Bom, isso foi mais ou menos o que aconteceu comigo também. A primeira vez que eu vi o termo, achei um absurdo sem sentido, depois tomei contato com alguns conceitos e finalmente mergulhei nos livros, e em pouco mais de um ano já me considerava um libertário anarcocapitalista. Sim, eu sei, como o nome ainda causa alguma estranheza, tem muita gente por aí que é libertário, mas prefere não falar. Não tem problemas, faça o que for melhor para você, só não deixe de entender o conceito porque é fascinante. E se você quer entender de verdade, vai precisar de livros teóricos. Vamos repassar aqui os principais autores e obras libertárias. Vou colocar na descrição do vídeo o link para comprar esses livros na Amazon, caso você queira comprar eles lá para ler de forma mais conveniente no seu Kindle ou para ter o livro físico, e também para remunerar todos que trabalharam nisso, inclusive uma pequena margem aqui para o nosso canal. Mas a maior parte desses livros também tem versões PDF grátis na biblioteca do Instituto Hofbauer. Vou deixar esse link na descrição também. Antes de continuarmos o vídeo, aproveite para curtir e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. A questão agora é, onde aprender sobre anarcocapitalismo? Lógico que se pode aprender muita coisa em vídeos na internet, em grupos de discussão do Facebook e em outras redes sociais. Mas é preciso reconhecer que, para um conhecimento profundo e sólido sobre um tema, ainda não há melhor alternativa do que livros acadêmicos sobre o assunto. Então a ideia aqui é sugerir livros que um iniciante, pouco familiarizado com o anarcocapitalismo, pode seguir se quiser se inteirar sobre o tema. A primeira coisa que se deve ter em mente é que o anarcocapitalismo é a fusão de duas linhas de pensamento convergentes, porém de origens independentes: a escola austríaca de economia e o justnaturalismo como sistema filosófico, ético, moral ou jurídico. A escola austríaca mostra como o livre mercado desregulado é a melhor forma de se tomar decisões econômicas em uma sociedade, muito melhor do que um governo centralizado. O justnaturalismo mostra que isso se aplica a tudo na sociedade. A lei natural é melhor para organizar uma sociedade e para ser aplicada do que leis positivadas de governos e tribunais estatais. O conjunto dessas duas coisas é o anarcocapitalismo. A escola austríaca de economia é um conjunto de autores, nem todos austríacos, afinados em suas propostas e que teve como grande expoente Ludwig von Mises, o criador da praxeologia. Murray Rothbard, discípulo de Mises, foi o primeiro a imaginar uma ética libertária baseada nos mesmos princípios libertários da escola austríaca, unindo ao mesmo tempo a economia austríaca com o justnaturalismo. Outros autores seguiram então nessa linha, ao estudar mais do que só a economia, mas sim todo o ordenamento social humano. Incorporaram, portanto, essa outra linha ética ou filosófica que já vem de muito tempo: Bastiat, Thoreau, Locke. Ambas as linhas de pensamento são ligadas no que tange à crítica ao Estado. O Estado é essencialmente antiético e, ao mesmo tempo, um agente prejudicial à economia. Há quem prefira iniciar o estudo do anarcocapitalismo pela linha econômica. Há quem prefira iniciar pela linha filosófica. E ainda existe quem prefira estudar a partir da crítica ao Estado, que é comum a ambas. Lógico, isso sempre vai ser algo subjetivo. Você pode optar por customizar a sua linha de estudos com base nesse gráfico que está apresentado aí. Você encontra ele em vários grupos libertários, tem várias versões dele também. Entenda que vou falar aqui como é a minha sugestão para isso. Recomendo começar com A Anatomia do Estado, de Hofbauer. Trata-se de um livro introdutório de conceitos simples e muito bem escrito. É um livro curto, de 50 páginas, que centraliza as críticas libertárias ao Estado.
Tenha em mente que é superficial, ele apenas pincela os temas mais comuns, mas mostra os principais argumentos sobre por que o Estado é, ao mesmo tempo, antiético e antieconômico. Em seguida, eu recomendaria As 6 Lições de Mises. Trata-se de um livro focado na parte econômica e também um livro curto. Trata-se da transcrição de um conjunto de palestras dadas por Mises em Buenos Aires. Infelizmente, os argentinos ouviram ele, mas não prestaram tanta atenção, não é mesmo? E condensa muito bem o pensamento econômico da escola austríaca e do libertarianismo. Coloco esses dois de início justamente porque são livros rápidos de você pegar os principais conceitos e passar por eles sem pesar muito a coisa logo no início. Espero que com esses dois primeiros livros introdutórios você tenha uma visão geral do que é o libertarianismo num tempo curto, por serem livros pequenos. Mas não podemos ficar só molhando os pés, temos que mergulhar na piscina. E as coisas começam a ficar mais profundas e polêmicas com o livro A Ética da Liberdade de Rothbard, onde ele deduz as bases de uma ética libertária com o PNA, o princípio da não agressão. Esse foi, de fato, o primeiro livro que eu li, mas vendo depois, precisei recorrer a muitos conceitos porque não os conhecia ainda. Daí a minha indicação de outros livros introdutórios. O livro A Ética da Liberdade não é um livro grande, tem na faixa de 350 páginas, mas já é um conteúdo mais denso. É um livro também controverso, tenha em mente, onde algumas das afirmações feitas por Rothbard são contestadas por outros teóricos libertários. Ainda assim, é um livro muito importante porque introduz toda a visão da propriedade privada jusnatural e outros princípios éticos libertários. É o livro que deu origem ao anarcocapitalismo, que finalmente uniu a corrente econômica com a corrente filosófica e gerou o que a gente chama hoje de libertarianismo anarcocapitalista. Sobre esse livro do Rothbard, eu fiz até um vídeo, o que é o PNA, mas lógico, o livro contém muitos outros aspectos e informações sobre o tema, é sempre algo muito mais completo de se ler. Se você tiver com disposição, tiver interesse histórico, não deixe de ler, após A Ética da Liberdade, 4 livros pequenos. A Lei de Frederic Bastiat, Segundo Tratado de John Locke, A Desobediência Civil de Henry Thoreau e Sem Traição de Lysander Spooner. São livros antigos, pequenos, dá para ler em poucas horas. Eles reforçam as bases jusnaturais da Ética da Liberdade. São mais antigos que o livro do Rothbard, mas fornecem justamente as bases para este. Não os considero essenciais para entender o assunto, mas um complemento interessante. O livro seguinte que eu acho indispensável é Ação Humana de Mises, mas esse é um livro grande de mais de 1000 páginas, bastante acadêmico. Não espere leitura simples como As 6 Lições, mas só aqui você será propriamente introduzido à praxeologia e ao conceito da ação humana e suas repercussões. Trata-se do argumento central do libertarianismo que originou toda essa linha de pensamento. Portanto, eu considero um livro indispensável, mas reserve um bom tempo para ler com calma. O próximo livro que eu recomendo é o Democracia, o Deus que Falhou, do Hans Hermann Hoppe. Hoppe é dos principais expoentes do movimento libertário ainda vivo e revolucionou o estudo na linha da ética com a sua ética argumentativa. Mas esse livro é anterior a esse argumento, mas ainda assim muito relevante. Nesse livro, Hoppe mostra como o Estado democrático de direito é uma experiência recente que claramente falhou, tendo trazido resultados piores até do que a monarquia. Trata-se de um livro de tamanho médio, com pouco mais de 400 páginas, mas que tem um estilo típico do Hoppe, com ideias bastante complexas e um encadeamento muito conciso. Se você pular um parágrafo, fica perdido. Recomendo a seguir O Caminho da Servidão de Hayek. Hayek é um outro grande expoente da escola austríaca, sendo o único ganhador do Prêmio Nobel de Economia nesse grupo. O Caminho da Servidão mostra a tese central do Hayek, com a qual ele ganhou o Prêmio Nobel, diga-se de passagem, que é a incapacidade de qualquer planejamento central ter mais informações que o conjunto da sociedade. Trata-se de um livro de tamanho médio, mas com conteúdo bastante interessante. O estilo de escrita eu também achei bem mais simples e de fácil leitura. Nesse ponto, você já tem um bom conhecimento sobre o movimento libertário, mas ainda tem um livro que eu considero fundamental de você ler, que é o clássico do Hoppe, que agora já temos em português,
a economia e a ética da propriedade privada. Esse é o livro em que ele detalha a sua famosa ética argumentativa, derivando a mesma em detalhes e mostrando suas principais conclusões. É um livro grande, o estilo de escrita do Hoppe requer atenção, reserve um bom tempo para ler o mesmo, e depois de ler o mesmo, veja o meu vídeo, o que é a ética argumentativa, veja se a sua visão, o seu entendimento batem com os meus. Também acho bem interessante o livro Man, Economy and State, do Hofbauer, que divide as intervenções do Estado na economia em 3 tipos e mostra como os 3 tipos são prejudiciais à sociedade. É outro livro muito interessante, mas que infelizmente não tem tradução para o português, pelo menos não no momento da liberação desse vídeo. Outro livro que eu considero fundamental é o livro O Ambientalista Libertário, do Marco Batalha, porque aplica o tema em uma área muito visada no mundo atual, sobre o qual existe pouca coisa de autores libertários, a questão ambiental. Lógico que os livros que propusemos aqui não encerram todas as ideias do anarcocapitalismo, como mostramos nesse gráfico, tem várias outras opções, várias outras coisas que você pode explorar, mas agora você já tem a base teórica, a base técnica das ideias. Busque isso com o seu interesse para buscar qual seria o próximo livro. Que ponto te interessa mais? A ética libertária? Como seria a justiça no capistão? A economia? Por que propriedade intelectual não existe? Como responder às supostas refutações dessas ideias? Tem livros para todos esses aspectos e visões. Não deixe de participar também das comunidades libertárias por aí e, lógico, não deixe de ver os nossos vídeos aqui no canal, sempre tem novidade por aqui. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.